Bom dia. Nesse vídeo vamos comentar sobre El Salvador, que é um assunto que está muito em voga, muita gente tem comentado por causa das ações do Bukele contra a criminalidade. Bom, El Salvador tem um histórico recente muito triste, porque houve uma guerra civil violenta lá que durou de 1980 a 1992. Negociações de paz começaram um ano antes, e aí então as guerrilhas, principalmente a guerrilha, encerrou as operações depois, em 1992, e se transformou num partido político. Me refiro à Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional. Então essa Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional era guerrilha ali nos anos 80, comunista, obviamente, com laços de Cuba, União Soviética, etc., que então procuravam transformar El Salvador num país comunista, aliado de Cuba, da União Soviética. Com o fim do Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, o movimento comunista internacional perdeu força, e aí a Frente Farabundo resolveu negociar as pazes, e aí o país se pacificou em relação à guerrilha, em 1992. Porém, o país continuou muito pobre e muito violento por causa das maras. Antes de falar das maras, vamos falar da população de El Salvador. El Salvador tem uma população de mais ou menos 6,5 milhões de habitantes, numa área de 20 mil quilômetros quadrados, ou seja, pouco menor que Sergipe. Sergipe tem quase 22 mil quilômetros quadrados, El Salvador um pouco menor, 21 mil quilômetros quadrados. Lembrando que essas guerrilhas aí dos anos 80 chegaram a dominar 1/4 do território de El Salvador. Foi dentro de um contexto que os Estados Unidos faziam das operações do Irã contra, apoiava o governo de El Salvador contra as guerrilhas comunistas. É verdade que o governo de El Salvador também fez um monte de abusos, na área de torturava, prendia pessoas às vezes injustamente, não era assim também uma das mil maravilhas, porém melhor do que qualquer ditadura comunista. Então, essas maras que levaram El Salvador provavelmente ao país mais violento do mundo, eram gangues extremamente violentas. E como elas surgiram? Curiosamente, elas não surgiram lá, surgiram nos Estados Unidos. O chamado Triângulo da América Central, formado por Honduras, El Salvador e Guatemala, estão muito pobres, então muita gente emigrou em direção aos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. E lá, como essas pessoas aí às vezes não conseguiam emprego, acabavam se dedicando a atividades criminosas e acabaram então aderindo às maras, que eram então essas gangues de origem latina, mas que funcionavam nos Estados Unidos. No tempo do governo do Bill Clinton, ou seja, anos 90, houve uma grande deportação, houve um grande movimento de deportação desses criminosos que nasceram na América Central, de volta para os seus lugares de origem. Então eles saíram de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, foram para a Califórnia, fizeram crimes, participaram de atividades criminosas, foram presos, encarcerados, e aí no final da pena eles foram deportados de volta para a América Central. Aí alguns dizem que muitos já tinham sido naturalizados, e que isso daí, pela legislação americana, teria sido um absurdo. Então, realmente parece que teve abusos aí nessas deportações. Bom, aí o fato é que eles foram deportados para a América Central, e na América Central continuaram fazendo atividades criminosas. Se eles eram criminosos, os Estados Unidos iam continuar sendo em El Salvador e vice-versa, claro. Então essas maras, na realidade, eram internacionais, com atuação na América Central, também no México, Estados Unidos, mais de uma região além da Califórnia, chegaram até no Canadá, operações criminosas, e lá, de volta então para El Salvador, eles então acabaram dominando várias regiões informalmente. Então eles tinham territórios que eles dominavam, quem entrava no território sem autorização era morto. Então
transformou El Salvador num caos, num reduto dos lugares mais violentos do mundo, né? As duas principais maras são a Barrio 18 e a Salvatrucha. Barrio 18 por causa de associação com algum número. Se não me engano, esse Barrio 18, acho que o nome era até da Califórnia, não tenho certeza, que seria nascido na Califórnia, depois foi transposto para El Salvador, mas não tenho certeza. A mais famosa é a Salvatrucha. Por que é Salvatrucha? Porque trucha é malandro, né? Gira para malandro. E salva é como se fosse salvadorenho. Então, seria malandro de El Salvador. E aí, então, na realidade, criminoso de El Salvador seria o mais certo. Então, essa Salvatrucha ficou a mais famosa aí delas, também conhecida como MS-13. E por que ela ficou conhecida como MS-13? Porque para a pessoa ser iniciada nessa mara, ela sofria 13 segundos, ou ainda sofre 13 segundos de espancamento. Então pega lá um fulano, quer entrar na mara? Quero. Então você vai, agora nós vamos te bater durante 13 segundos. Então tá bom, está iniciado na mara. E mais, além disso, tanto a Barrio 18 como a Salvatrucha, elas então exigiam dos seus membros que fizessem tatuagens, né? Então tem várias tatuagens alusivas a um grupo ou a outro grupo, né? Então ficava fácil identificar quem pertencia a uma e quem pertencia a outra. E elas eram extremamente violentas, como comentei, apenas para dar exemplo, teve casos então de gente queimada viva. Então a Mara cercou lá um ônibus e resolveu tacar fogo nas pessoas vivas porque desrespeitaram, entraram no lugar ou desrespeitaram alguma ordem e tacaram fogo nas pessoas, estão nem aí. Então eles praticavam sequestro, extorsões, né? As extorsões eram absurdas, então eles chegavam para comerciantes e faziam ameaça. Se o comerciante não cumprisse, eles matavam o funcionário, matavam o filho. Era assim, uma coisa assim brutal, realmente assustadora, que parecia que seria incontrolável e que seria insolúvel, né? Até que, de modo surpreendente, né, até pelo histórico político dele, o Bukele foi eleito presidente. Eu não vou aqui elogiar todos os condutos do Bukele, parece que ele teve alguns comportamentos errados durante a pandemia, parece também que teve alguns abusos aqui e ali legais. Eu estou focando aqui na questão da criminalidade, né? E aí então ele assumiu em 2019 com o intuito então também de uma das propostas de fazer diminuir a criminalidade em El Salvador. Então as coisas ficou num vai e vem. Ele tentou um acordo com essas gangues, né, com as maras, não conseguiu e ele resolveu dar um basta o ano passado, né? Então ele mandou construir um presídio com capacidade para 40 mil detentos, um dos maiores do mundo, e encarcerou todo mundo que pertencesse a essas maras. O total de encarceramento durante um período, ele decretou um período de emergência, suspendeu alguns direitos individuais justamente para poder enfrentar a criminalidade das maras. Então ele aprisionou entre 60 e 70 mil pessoas, e boa parte deles foram presos nessa grande penitenciária de 40, com capacidade para 40 mil detentos. Então, simplesmente a polícia foi e quem pertencesse às maras era preso, acabou. E é muito fácil identificar porque eles tinham todos tatuados, inclusive na região dos olhos, aí, todos tatuados. Então era fácil identificar, lógico, os que tinham matado recebiam penas maiores, muitos nunca mais vão sair da cadeia e tal. E aí, como resultado disso, a criminalidade simplesmente despencou, é uma coisa inacreditável. Então, por exemplo, segundo os dados da Polícia Nacional Civil de El Salvador, chegou a ter uma região 73 casos de homicídio a cada 100 mil habitantes, que é um dado mundialmente aceito, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, atualmente, pelo menos para o ano de 2022, agora 2023 vai aumentar, claro, a criminalidade, mas em 2022 o Brasil ficou na casa dos 20. Lugares aqui como São Paulo abaixo de 10, e em muitos lugares do Brasil acima de 30, infelizmente. Então, em El Salvador,
em algumas regiões de El Salvador era um pouco mais de 70, quer dizer, era uma coisa assim impressionante. E depois dessas medidas do Bukele, caiu para 3, inacreditável, de 70 para 3. E tem outras regiões, segundo notícias da imprensa, que foram zeradas a criminalidade. Então, San Salvador, que é a capital, praticamente sumiram as maras. As maras parece que estão mais concentradas no interior, ainda eles conseguem uma atividade criminosa lá no interior, mas em San Salvador eles foram expulsos, foram presos, e a criminalidade despencou de modo simplesmente inacreditável. Com essa queda da criminalidade, é óbvio que sempre vai ter um abuso aqui e ali, é óbvio que sempre vai ter uma detenção injusta, porque essa é a regra do mundo. Não existe ação humana que seja perfeita. Só que o abuso não tolhe o uso, né? Então essas medidas do Bukele têm que ser elogiadas, porque ele fez despencar a criminalidade e mandou os bandidos para a cadeia. Na falta de pena de morte para os crimes mais graves, vai para a cadeia. Tá certo, e não saia mais, esse que é o correto. A imprensa, obviamente, criticou, falando que é absurdo, que é isso, que é aquilo, cadê os direitos humanos de El Salvador, tal, os defensores dos direitos humanos estão todos uriçados, estão criticando a política de El Salvador, etc. Tal. Lembrando que direitos humanos é um eufemismo para a bandidolatria. Essa mídia, esses supostos especialistas, esses supostos sociólogos, na realidade são bandidólatras, ou seja, eles gostam de bandido na rua, eles gostam de ver bandido solto, eles gostam de ver a criminalidade alta, desde que não seja com ele e com a família dele, né? Então eles estão sempre do lado de bandido e nunca do lado das pessoas de bem. E aí usam esse eufemismo, direitos humanos, então essa conversinha mole aí e tal. Então não tem nada disso, o bandido tem que ficar para cadeia. E o caso de El Salvador está deixando esses supostos especialistas muito preocupados por uma outra razão. É isso que eu gostaria aqui de comentar. Porque, segundo esse mesmo especialista, está cheio aqui no Brasil, infelizmente o Brasil, em boa parte dos políticos, do poder judiciário, da imprensa, que são todos bandidólatras, defende uma farsa dizendo que a criminalidade é uma coisa complexa, que depende porque é causado pela pobreza, é causado por traumas infantis, é porque o fulano torceu o pé quando era adolescente, aí vai cometer um crime depois, é porque falta educação. Sempre eles dão um discurso complexo, dizendo que a criminalidade deveria ser atacada em várias frentes. Ora, o caso de El Salvador colocou abaixo essa tese da complexidade, colocou abaixo dizendo que a criminalidade tem raiz em mais de uma coisa. A causa da criminalidade é ausência de punição, não causas complexas como traumas, bullying, pobreza e outras coisas ridículas que esses especialistas falam. A grande causa da criminalidade é a ausência de punição. Se punir, a criminalidade despenca. E aqui é o caso de El Salvador. Punindo, a criminalidade despenca. Primeiro, porque quem está na cadeia não vai conseguir cometer crime, né? Lógico, está preso. Segundo, que dá um bom exemplo. Agora, como é o do Brasil, fulano fica pouco tempo na cadeia, então não dá exemplo nenhum, quer dizer, a pessoa sabe que se cometer crime vai ficar pouco tempo na cadeia, então continua a atividade criminosa. Então, El Salvador, então, prova que para resolver o problema da criminalidade é muito mais simples do que os especialistas querem fazer parecer. Especialistas defendem que para combater a criminalidade são coisas complexas, né? Várias causas, tem que ter várias soluções que nunca vão resolver coisa nenhuma. E o Bukele em El Salvador provou que a coisa é mais simples. Põe na cadeia, acabou o problema. Então é assim. Então, esse caso realmente é surpreendente e realmente por isso que eles estão preocupados, especialistas. Vai que a moda pega, né? Vai que outros países resolvam aplicar as medidas do Bukele e tudo funcionar. Esse povo dos direitos humanos vai ficar enlouquecido, que as argumentações dele vão todas por água abaixo, né? Além do que eles vão ficar com dó de ver assassinos que queimaram pessoas vivas presas, né? Eu também estou morrendo de dó desses assassinos que queimaram pessoas vivas, né? Estou morrendo de dó que eles vão passar o resto da vida na prisão, né? Agora esses especialistas ficam com dó, eles ficam só com dó do criminoso, nunca de quem sofreu
na pele, né, se assaltados, ou teve um filho morto, ou teve um pai assassinado, né? Então, é um bando de hipócritas, né, que ganha dinheiro e tem prestígio à custa do crime. No fundo, são um bando de idólatras, são um bando de gente, às vezes muitos são marxistas, né? Por que essa relação entre esses que defendem direitos humanos e marxistas? Porque esses marxistas vão defender que a criminalidade é causada pelo capitalismo. Então eles dizem, olha, o Brasil é muito violento, qualquer outro país é muito violento por causa do capitalismo. A hora que vier o socialismo, aí vai acabar a criminalidade. Então, eles também defendem a bandidolatria, né? Eles defendem essa tese justamente porque eles querem atacar o capitalismo e querem vender o socialismo. Lugares como a União Soviética tinha pouco crime, não por serem socialistas, mas sim porque eles puniam violentamente os criminosos. Aí na época não tinha direitos humanos, não tinha argumentação com causas complexas, etc., né? Então eles vendem a ideia que o crime é causado pelo capitalismo para tentar dizem que é causado pelo capitalismo a criminalidade para vender o socialismo. Então, no fundo, eles não querem que o problema, esses sociólogos comunistas, defensores dos direitos humanos, padres traidores da teologia da libertação, eles não querem que a criminalidade diminua, eles querem que ela fique alta ou ainda aumente, justamente para sustentar um argumento falso que é a causa que o capitalismo gera a criminalidade, justamente para vender a ideia do socialismo. Só que o socialismo, a União Soviética, é pouco crime, porque eles puniam violentamente, não por ser socialista. E El Salvador, Bukele acabou com essa farsa da argumentação dos defensores de direitos humanos. Por isso que eles estão preocupados. O Bukele já é uma figura muito popular em Honduras, em Guatemala, que também sofrem com a violência, né, e com as maras, né? Então é muito bom essas ações do Bukele. Infelizmente não temos um Bukele no Brasil, e eu não acredito que o Brasil vá solucionar a criminalidade coisa nenhuma e nunca. Porque aqui no Brasil se instalou essa mentalidade do coitadismo, da bandidolatria. Então quem manda no Brasil os deputados, as cortes supremas, cortes superiores, a mídia e tudo vão defender para sempre essa visão errada dos direitos humanos, e a população sempre vai ficar cativa, né? Então, mas lá em Salvador deu certo. Outra curiosidade de El Salvador é que a moeda oficial é o dólar, né? Então, isso não foi o Bukele que criou, isso desde 2001 ou 2002, já tem uns 20 anos, e a novidade é que o Bukele introduziu a Bitcoin como moeda oficial, mas não obrigatória. O dólar é obrigatório, todo mundo tem que usar. Já o Bitcoin usa quem quer, então ele é oficial, mas não é obrigatório. Então, a ampla liberdade lá em El Salvador com dólar e com Bitcoin, ou seja, lá em El Salvador, se o Bukele for reeleito, se continuar essa política de repressão para a criminalidade, é lógico que investimentos vão chegar, né, porque ninguém quer investir em país muito violento, é lógico que o El Salvador vai ter um grande futuro aí pela frente. Esperamos que essa política continue e ela se alastre para Honduras e para Guatemala, que parece que o Bukele é muito popular lá, né? Então, eu não poderia deixar aí de fazer esse comentário. Então, fico por aqui. Obrigado.